Ó, esse goleiro paraguaio tá chegando. A gente já tem falado sobre ele há um bom tempo, estamos só esperando o anúncio do Ceará, tá? Então, o Aguilar de fato tá chegando, mas o Richard deve ser o titular para mim, Klaus. Não sei para você. Cara, eu acho que pode ser que o Mourinho faça algum teste, né, com o Aguilar. O Aguilar, Rodízio, ele né? um rodízio, deu alguma sequência de jogo, porque, pelo que eu percebi, lá do Aguilar, tava dando uma olhada lá na história dele no Olímpia, óbvio que por cima, né? Também não sei muita coisa, não. Mas o Aguilar é muito querido pela torcida do Olímpia, né? Já foi da seleção do Paraguai, então, assim, a torcida do Olímpia pediu muito para ele renovar o contrato nesse final de ano. Pediu muito para ele ficar no Olímpia. Por mais que ele hoje seja terceiro goleiro, se eu não me engano, lá do Olímpia, mas ele já foi um goleiro muito ídolo, né? Do clube. O clube é o principal lá do Paraguai, um dos principais. Então acaba que é um jogador muito identificado, né? Numa história de um clube imenso no futebol sul-americano, que é o Olímpia. Então eu acho que ele vem para jogar, para ter mais sequência do que o que ele vinha tendo lá no Olímpia, né? Um jogador não quer ficar parado. E ele, com o nome que ele já tem no futebol paraguaio, que o Morínigo sabe que ele vem para cá querendo jogar também. Então, assim, eu acho que o Richard deve ser titular, mas acho que vão surgir aí oportunidades um pouco a mais, digamos assim, um certo rodízio dele jogar mais também, como opção aí para aos poucos, quem sabe, se tornar titular ou ter uma disputa, né? Mas acho que de cara o Richard é o titular sim da posição, porque é um cara identificado com o clube, a torcida gosta muito do Richard e é um baita de um goleiro, né? Convenhamos que o Richard é um baita de um goleiro, assim como era o João Ricardo. Eu sempre coloquei os dois no mesmo nível dentro das traves. Eu acho que a única vantagem do João era jogar com os pés, um pouco mais do que o Richard. Mas eu, particularmente, eu gosto muito do jogo do Richard. Então, vou torcer muito pelo Richard ser o titular, Douglas. Mas acho que vai ser se o Aguilar chegar bem, fisicamente, acho que vai ser uma boa disputa e eu acho que é válido sim trazer ele, porque, cara, a galera, eu vi muita gente criticando, cara, assim, não é pra trazer um goleiro. Claro que é pra trazer, porra. Só Ora, tem mas um, cara. Tá doido? Como é que não tem que trazer um goleiro, pô? Tão maluco? Tem que trazer um goleiro, cara. os outros dois são da base, pô. Os Tem que dois são da trazer. base, cara. Que isso, entendeu? Para o quê? Para depois dizer, o menino é muito jovem. Quando traz, reclama. Quando não traz, reclama também. Entendeu? É. Nesse caso, assim, eu não posso concordar, cara. A gente tinha dois baitas goleiros na Série A, que era o Richard e o João Ricardo. Na Série B, você tem que ter no mínimo dois também, cara. E aí você complementa com os da base. É normal. Não entendi essa da galera reclamar porque tá trazendo um goleiro. Tem que trazer, cara. Óbvio que tem que trazer. Não entendi. Essa sim, eu posso ter um monte de crítica, mas não trazer um goleiro reserva, eu ia ficar cobrando aqui a temporada inteira um goleiro reserva, Douglas. Total. Também. Também. Pelo Tá amor de louco. Deus. É porque estão contando que o Richard não vai se contundir, não vai levar terceiro cartão amarelo. É uma temporada toda pela frente aí. Não dá Pois pra é, contar com cara. isso, não, mano. Então, assim, é legal. Tomara que seja anunciado logo, né? Porque, enfim, já tá tudo certo, pelo que a gente tá sabendo. Não é de hoje que tá certo. Então, só esperando talvez alguma coisa aí, resolver algo burocrático para anunciar o Alfredo Aguilar, jogador experiente também lá do Paraguai. Tem vídeo aqui no BPR sobre isso. E sobre o Richard é uma liderança, cara. O Richard é um cara que teve até, vocês lembram, né? Teve até proposta do rival para ele ir para lá. Uma época ele preferiu ficar até aqui no banco de reservas do que ir para lá. E é um jogador que demonstra ter uma identificação com o Ceará. E eu gostei muito dessa postagem no Instagram, a galera tá compartilhando muito, né? O Richard falou com o torcedor, tem mais ou menos uma hora que ele postou. A temporada não terminou do jeito que esperávamos, mas mais do que no futebol, na vida tem dessas coisas: vitórias e derrotas, erros e acertos, alegrias e frustrações. É preciso aprender com cada obstáculo que nossa jornada nos apresenta, tendo ela sido superada ou não. E é com esse aprendizado, além de muita fé e confiança no que está por vir, que eu começo essa nova caminhada, com o objetivo único de entregar todo o esforço e empenho dentro de mim para levar o Ceará de volta ao lugar que merece, de onde nunca deveria ter saído. Gritem, apoiem e, acima de tudo, acreditem, vamos juntos. Legal, hein, Klaus? Até tem a mensagem do Praz aqui também, mandando um abraço para ele, desejando boa sorte. A liderança que o Richard tem, né, e que demonstra também essa preocupação em passar para o torcedor. Total, cara, total. Muito massa esse texto do Richard. É um cara que tá empenhado com o Ceará, fechado com o Ceará, né?
mesmo ali no banco, a gente via ele brigando, lutando muito, e chegou ao grande momento dele, cara. Por mais que não seja da maneira ideal, né, ter que jogar uma Série B, mas acho que é um grande momento pro Richard de mostrar seu valor, sabe? Ele, desde que chegou aqui em 2018, 2019, sofreu muitos altos e baixos, né, mas ao mesmo tempo ele não perdeu a posição simplesmente porque falhou em algum lance. Não, não foi. Mas muito pela escolha do Guto na época. Então, assim, cara, o Richard vai ter o momento dele. E eu acho que em breve, para mim, ele vai ser o grande líder do Ceará. E eu creio muito nisso, sabe? Torço muito por ele, acredito muito nele. Acho que é um cara que tem personalidade muito boa, muito positiva. Sabe, a sintonia ali de personalidade me lembra um pouco Sobral. Um cara muito dedicado, muito focado no que quer, né? E respeita muito o Ceará Sporting Clube desde que chegou aqui. Então, acredito muito nele. A gente vai jogar junto com ele, apoiar, incentivar, porque a caminhada vai ser difícil, cara. 2023 tem tudo para ser um ano muito complicado para o Ceará. E não tem outra escolha, a gente não tem escolha, cara. A gente vai ter que, no dia do jogo, no estádio, apoiar como nunca, cara. Apoiar como nunca, assim. Tem que ser assim. Independente da derrota ou da vitória, a gente tem que seguir lutando, porque. E aí? É mais difícil quando a gente tá lascado e não apoia, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é isso, assim. Isso aí eu falando em relação a meu ponto de vista, torcedor, estádio e o jogador pedindo apoio, entendeu? Óbvio que tem muitas outras coisas que a gente também precisa falar aqui para avaliar, né? Mas é legal de novo, né? A gente vê esses sinais do Praz aí falando, conversando, chamando ele, o apelido dele deve ser Pacato. E eu mais uma vez aqui ressaltando quão seria bacana e importante ter o Fernando Praz ali circulando nesse ambiente administrativo do Ceará. É uma pena realmente ninguém ter percebido o tamanho do quão esse cara poderia nos ajudar a trazer tranquilidade, trazer um ar novo, uma percepção nova para o torcedor em 2023. Mas, infelizmente, é o que eu falo, né? Visão conservadora, visão do passado, visão difícil e que deve seguir mesmo com a saída iminente aí do Robson. É isso. Perfeito. De fato, a gente vai ter esses dois goleiros, então, Alfredo Aguilar e o Richard, como opções aí para brigar pela titularidade. Boa sorte aos dois e seja bem-vindo a Aguilar, que não foi anunciado ainda. Qualquer momento ele vai ser. Tem até vídeo aqui na galera mandou aqui no grupo de membros de um programa lá do Paraguai falando sobre a vinda do Aguilar para o Ceará. Ah, é? Olha só, rapaz. Legal. Você acabou de assistir um corte aqui do BPR da nossa live de ontem. Fica ligado que eu não sei o que era para falar, mas o Logan disse que era para curtir, deixar o like e compartilhar. Eu acho que é isso.